Senhores, bem-vindos à técnica mais poderosa já criada para seduzir mulheres. Para seduzir mulheres pela internet, é crucial que tu aprenda a usar isso. Então eu vou separar esse vídeo em tópicos para que fique o mais claro possível. A origem do termo roleplay. Roleplay é um termo antigo extraído do teatro ou do cinema. Os diretores de cinema têm que ter um domínio completo desse conceito, para gerar as emoções que eles querem gerar nas pessoas. Quando um roteirista escreve um roteiro de um filme, ele descreve a cena detalhe por detalhe. Desde os movimentos, a fala, o cenário, a cor da roupa, tudo. E ainda faz uma pequena observação embaixo dizendo que o objetivo dessa cena é causar euforia nas pessoas, por exemplo. Depois que o roteiro está pronto, o diretor de cinema pega esse roteiro e tenta dar vida a isso, recriando a cena que está escrita e tentando dar vida a isso através de todas as subcomunicações possíveis. O objetivo do diretor é fazer as pessoas que viram aquela cena se sentirem eufóricas. Sempre o objetivo vai ser arrancar uma emoção das pessoas que assistem o filme, seja qual for o tipo de emoção. Então, o ato de pegar todos os recursos possíveis e transformar isso em condutores de uma determinada emoção se chama para eles roleplay. A tradução de roleplay seria mais ou menos algo como dramatização. Mas para nós, da comunidade da sedução, isso teria um nome um pouquinho diferente. Nós poderíamos chamar isso de erotização. Ou, em outras palavras, fazer as pessoas imaginarem. O que é roleplay na comunidade da sedução? Roleplay é uma técnica em que tu descreve através de texto uma determinada situação, como se estivesse contando uma história, mas o único objetivo é de fazer a mulher imaginar o que tu quer que ela imagine. Só que isso é diferente de tu contar uma história real que aconteceu contigo, simplesmente porque tu sente vontade de contar. Aqui no roleplay, tu vai deixar claro que tu tá criando uma história, entre aspas, e não precisa necessariamente ser uma história, pode ser uma cena, pode ser um beijo, pode ser um encontro. Isso funciona melhor se tu demonstrar para a mulher que tu também está imaginando essa cena. E tu pode usar isso para gerar uma dependência emocional, para gerar atração e principalmente para criar tensão sexual. Princípio ativo. Por que e como o roleplay funciona. Antes de eu te explicar como ele é usado, eu preciso te explicar como as mulheres reagem a ele e por que ele dá tanto resultado, mesmo sendo simples. Te falei antes que o roleplay é uma descrição com o objetivo de fazer a mulher imaginar alguma coisa. O motivo disso funcionar tão bem é que se tu induzir ela a imaginar uma cena, de um beijo, por exemplo, a pessoa que ela vai colocar nessa cena é tu e ela. E se essa mulher imaginar alguma cena romântica ou sexual contigo, seja um encontro, um beijo ou sexo, na cabeça dela é mais fácil dela sentir atração por ti. Se por acaso ela estava na dúvida sobre ficar contigo ou fazer sexo contigo, com o roleplay, essa dúvida morre. É muito mais fácil ela fazer sexo com alguém que ela já se imaginou fazendo sexo, do que com alguém que ela nunca se imaginou. Os homens, quando veem uma mulher gostosa, eles se imaginam como seria fazer sexo com ela, ou na melhor das hipóteses, como ela seria pelada. É ou não é? Não tem como saber exatamente o que se passa na cabeça das mulheres, mas eu deduzo que elas não são assim. Por isso, tu precisa plantar uma sementinha na cabeça dela, para que o sexo seja algo mais fácil de aceitar e para que ela realmente te veja como um homem comedor em potencial. Como ele é usado? Bom, não é porque eu disse que o roleplay tem como objetivo principal fazer ela imaginar situações contigo que tu vai literalmente fazer um sexo virtual com ela. Não é isso. Se alguma mulher fizer sexo virtual contigo, a tendência é ela parar de falar contigo. E quando eu me refiro aqui a sexo virtual, eu me refiro a tu descrever um sexo com detalhes em que ambos estão excitados e provavelmente se masturbando. Isso não é roleplay, isso é literalmente sexo virtual. Pode dar certo? Pode, talvez, se a mulher for muito cabeça aberta.
Mas o que acontece, muitas vezes, é que a mulher se arrepende e passa a ter vergonha de ti. O objetivo do roleplay é tu falar como se tu sempre estivesse tentando fazer ela imaginar coisas, independente de tu falar de sexo ou não, porque ela vai estar sempre imaginando a história como se ela fosse a protagonista e como se tu também fosse o protagonista. E quando se trata de sexo, tu não pode fazer ela falar, tu tem que fazer ela imaginar ou até mesmo fazer ela criar. Quando tu conta uma cena pela metade, uma cena meio vaga, ela inventa o resto da cena com a própria imaginação. Se eu estivesse conversando agora com qualquer mulher e eu contasse para ela, mesmo sem nenhum detalhe, como foi a melhor noite de sexo que eu já tive, a pessoa ia imaginar a cena, só que ao invés de ver a cena de fora, ela ia ver como se ela fosse a protagonista da história, como se ela estivesse lá, na cabeça dela, transando comigo, mesmo que conscientemente ela saiba que a melhor noite de sexo da minha vida foi com outra pessoa. Entendeu? E se ela se imagina transando comigo, mesmo de uma forma involuntária, eu já derrubei uma barreira gigante na cabeça dela. Esse é o princípio do roleplay. Tudo isso pode ser entregue para ela de duas formas. Eu posso simplesmente contar uma história que aconteceu comigo e fazer com que ela se imagine na história, ou eu posso criar na hora, com o único intuito de fazer ela imaginar. Por exemplo, imagina que agora a gente está num encontro e acontece isso e aquilo. Quanto mais descritivo for, mais fácil é de prender a atenção dela e de ela imaginar. Quanto mais rico em detalhes, melhor. Eu vou te dizer agora duas frases simples, mas que ilustram o que é um roleplay. A primeira frase é uma frase comum que muitos caras usam para tentar criar tensão sexual. E a segunda frase é no mesmo contexto, mas é projetada para fazer a mulher imaginar. Compara uma com a outra. Frase número 1. Eu quero te beijar. Ok, essa frase pode até ter um certo impacto, mas não faz a mulher imaginar nada. Se tu quisesse fazer ela imaginar, a frase teria que ser mais descritiva, mais ou menos assim. Frase número 2. Imagina que agora eu estou me aproximando lentamente do teu rosto até o ponto de tu sentir a minha respiração e eu encosto lentamente na tua boca. Aqui eu nem mencionei a palavra beijo, mas eu tenho certeza de que ela imaginou. Ela criou essa situação na cabeça dela e ela completou essa situação da forma que ela achou mais conveniente. Então, o roleplay é isso. É o ato de descrever situações para fazer ela imaginar. Pode ser situações longas ou situações curtas. Podem ser situações sexuais, emocionais, românticas, tanto faz, desde que ela imagine. Vale lembrar que isso só vai funcionar se isso tiver um mínimo de atração por ti, se ela estiver prestando atenção na conversa. E como hoje em dia a gente tem muitas distrações no celular e faz muita coisa ao mesmo tempo, é difícil dela prestar atenção na conversa, a não ser que essa conversa já esteja rolando há algum tempo. Se tu sente que ela tem um mínimo de atração por ti, e se tu sente que tu tem atenção dela por um tempo, larga um roleplay. É isso.